E a gente está aqui agora pertinho da Clínica Messina, saindo aqui pela estação de Monument, a Monument Station, bem no centro de Londres, no coração da capital inglesa. E agora você vem comigo, que a gente vai chegar aqui na Clínica Messina, para você entender um pouquinho melhor o que é esse desafio. Para chegar na Messina Clinic, logo que você sai da estação Monument, basta virar à direita e em seguida à esquerda. O caminho é curto e não dá nem 5 minutos de caminhada até a Lovat Lane, que é o nome da rua onde se encontra a Messina Clinic. Esse programa exige acompanhamento profissional e como a gente só trabalha com os melhores, escolhemos a Messina Clinic, que cuida da saúde dos brasileiros aqui na Inglaterra desde 2016 com total dedicação. E a gente acabou de chegar aqui na Messina Clinic para a gente fazer o nosso primeiro episódio do desafio. Eu vou esperar agora para ser atendido pela doutora Carolina Fontana. Bom, e depois de alguns dias de tanto mistério, finalmente vamos revelar para vocês esse mistério. O que é esse desafio que a gente ficou aqui conversando e instigando vocês a aceitar, né, esse convite para seguir a gente e ao mesmo tempo participar desse desafio. Vocês viram que eu vim aqui para a Messina Clinic, já cheguei e agora eu estou aqui com a doutora Carolina, que vai me orientar, porque é muito importante esse tipo de desafio, como qualquer coisa que a gente trabalha com saúde, ter um acompanhamento de profissionais, ter um acompanhamento de quem vai cuidar da nossa saúde. E nesse caso, nada melhor do que uma clínica aqui em Londres, para quem vive aqui em Londres. Se você não está em Londres ou qualquer lugar do mundo que está assistindo, lembre-se sempre de ter o acompanhamento de um médico, ok? Aqui, como vocês sabem, o London News participa em Londres, vive em Londres, tem base em Londres. E nada melhor do que contar com o melhor profissional daqui, a melhor clínica, Messina Clinic. Então a gente está aqui agora para falar desse desafio que será... Calma, vamos conversar primeiro com a doutora Carolina, para a gente poder entender como é que foi a minha situação, porque eu já estive aqui antes, como vocês viram no vídeo, e eu fiz um exame de sangue, não é isso? Exame de sangue? Isso, exame de sangue. Onde eles tiraram 6 ampolas desse tamanho assim, ó, 6 ampolas de sangue meu. Eu pensei até que eles iam alimentar o Conde Drácula com tanto sangue que eles estavam tirando de mim. E, enfim, fizeram um exame super completo, daqueles, como a gente fala no Brasil, caprichado, para poder chegar nessa situação, analisar tudo, né, que eu preciso fazer para ficar 15 dias, ou o máximo que eu aguentar, sem açúcar. Eu sou uma formiga, literalmente adoro açúcar, boto açúcar, 5 colheres de açúcar no meu café, normalmente. Vou entrar nessa roubada, mas vamos ver o que é, porque tudo indica que é para uma melhoria de vida. Vamos lá então? Doutora Carolina. E eu já vou pegar a deixa, né, que você falou em melhoria, né, qualidade de vida. E aí a gente vai e entra, né, para explicar a diferença, né, por que você está sentado aqui com um médico e por que a gente te torturou tanto e tirou tanto o seu sanguinho. Porque, na verdade, o médico nutrólogo, né, a gente tem sempre essa dúvida das pessoas, o que é um nutricionista, o que é um médico nutrólogo. Sim. Já diz o nome, né? É um médico que se especializou em alimentos. Mas qual é a boa dos alimentos? O que o nutrólogo faz? O nutrólogo usa dos alimentos a ciência. Então, dos nutrientes, como que eles podem impactar na sua saúde? E essa é a grande diferença. Então, o médico nutrólogo ele vai um pouquinho além porque ele faz tudo individualizado, é baseado nos seus exames de sangue. Então, cada paciente é um paciente individualizado. E você tem aí um projeto bacana, porque na verdade a gente tem grandes, né, hoje em dia, inimigos, né? O açúcar é o primeiro deles que a gente tenta combater. E quando você me fala em termos de açúcar, meu desafio é ficar sem açúcar, já vamos falar com as pessoas que assim o açúcar refinado, né? Porque a gente não consegue tirar o açúcar da sua dieta, porque ele está dentro das fibras, ele está dentro de alimentos saudáveis. Verdade. Mas são outros tipos de açúcar. A sua iniciativa é ótima, porque ela já abre uma linha grande aí para a gente alertar o consumo de açúcar tem aumentado muito. Essa é a ideia. Se a gente for pegar a comunidade brasileira, não vivente aqui, mas vivente no Brasil, em 1930 eles tinham um consumo anual de 15 quilos por ano e esse consumo... Por pessoa? Por pessoa. 15 quilos de açúcar por pessoa? Ano, por pessoa. E passou de 1930 para os dias de hoje para 55 quilos.
E aí a gente fala de açúcar, só para a gente falar com o público. Uau! Açúcar refinado. O açúcar refinado é o quê? Aquele açúcar branquinho de mercado que a gente compra. Esse daí, ele é cheio de energia, cheio de caloria, mas ele nutricionalmente ele é péssimo. Nossa, eu tô impressionado agora, que eu sabia que era muito, mas 55 quilos é um saco de cimento, só pra gente poder ter uma noção. É mais do que um saco de cimento que a gente usa lá no Brasil em obra, né? É uma coisa que, tipo, é quase o meu peso. Eu não sou muito pesado, como vocês sabem, né? Eu sou bem fininho aqui. Mas é muita coisa, 55 quilos. Muita coisa. É impressionante. Porque o que aconteceu de 1930 para cá? Os alimentos são muito industrializados, que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Sim. Então, tudo aquilo que você vira e vê que tem mais de 5 ingredientes no rótulo são alimentos ultraprocessados. Uau. Então, o açúcar está muito escondido lá. Se você for me perguntar onde é que tem a maior concentração de açúcar por metro quadrado, brincando com você, caldinho quinó, que é salgado. Nossa, desse tamanhozinho. E ele é um salgado. Teoricamente, o paladar dele é salgado. E aí você fala, mas da onde que vem esse consumo todo de açúcar refinado? Por exemplo, na latinha de Coca-Cola, 6 colheres grandes de açúcar tem lá dentro, né? Então, só aí a gente já mata a grande porcentagem que a gente precisa. Tem gente que bebe 6, 10 latinhas daquela por dia, né? Exatamente. Você sabe me dizer mais ou menos comparação entre a Coca-Cola e um Red Bull? Porque eu conheço um monte de gente que está assistindo a gente agora que adora. Não vou beber Coca-Cola que faz mal. Vou beber um Red Bull que é melhor. O Red Bull ele tem a mais a cereja do bolo, que é pior ainda. Além das calorias, ele ainda tem a cafeína, e cafeína em excesso também faz bastantes neurotransmissores, bastantes hormônios serem liberados do teu corpo. Hormônios desses inflamatórios e às vezes que aceleram muito o metabolismo. Então, tudo tem, assim, o açúcar ele é mau. A gente precisa de glicose, alimento para células, alimentos é glicose. Mas tudo balanceado. Tem quantidades certas de que você pode consumir por dia, baseado em cada pessoa também. Isso é individualizado o consumo. Sim. Mas assim, já para falar, sendo bem simplista, se você tiver que optar por algum açúcar, o açúcar refinado, que é esse açúcar branco que a gente tem por aí, ele é o mais deletério. Então, se você tiver que comer um açúcar, por exemplo, o açúcar mascavo ou o açúcar demerara, quanto mais escuro é o açúcar, mais, por exemplo, o açúcar o demerara, o açúcar mascavo, ele tem muitos nutrientes, eles têm mais de 30 minerais. Uau. Então, você tem a energia e não só a caloria vazia, que é o açúcar branco, você vai ter os minerais e os nutrientes também e vitaminas dentro dele. Você falou açúcar demerário. O demerara, o que é o demerara? Ele é o açúcar mascavo um pouquinho passado por produtos industrializados. Então, mas ele é uma versãozinha mais industrializada do mascavo, que seria o puro. E o açuquinha, o branco mesmo, refinado, é aquele totalmente com produtos químicos, que daí a gente chega. Todos eles vêm da mesma origem, da cana-de-açúcar. Exatamente. Porque eu já ouvi falar que tem uns açúcares diferentes hoje em dia, né? Açúcar de beterraba. Sim, tem açúcar de coco, açúcar de beterraba. Exato. Esses alimentos são sempre muito bons e muito recomendados, mas a gente tem que ficar atento também, porque a indústria ela é muito manipuladora, né? Então aí tem a dextrose, a frutose. Então às vezes até no alimento que eles falam que tem é um alimento diet ou light, a gente tem que sempre, para esse lado eu forço um pouquinho o paciente a saber um pouco mais para saber o que ele está consumindo. E tem grandes estudos vindo aí, como tudo da indústria farmacêutica, que a gente fica sabendo depois, é que os aspartames, que é o adoçante, vulgarmente falando, artificial, que tem dentro dos refrigerantes, potencialmente eles podem ter um efeito cancerígeno. Então, como eu sou defensora mesmo, por exemplo, do açúcar mascavo, que é o açúcar aquele mais escuro mesmo, que ele tem nutrientes. Se for para escolher alguma coisa, eu sempre escolheria esse, que eu gosto bastante. Importante como uma informação simples pode mudar a vida das pessoas, né? Uma coisinha simples que a gente faz todo dia e no acumulado pode ter um impacto sobre várias outras doenças que pode causar, né? O uso do açúcar branco, e você faz essa mudança simples, às vezes nem é tão caro. Aqui em Londres, principalmente, se eu não me engano, a diferença de um para o outro é centavos. Exatamente. No Brasil, talvez seja um pouquinho mais, mas ainda assim, é muito melhor gastar alguns centavos, alguns reais, se for no Brasil, semanalmente ou mensal, do que você gastar uma fortuna depois com um tratamento de câncer, né? Exatamente. E assim, falando do açúcar branco, por que o açúcar é um grande vilão? Porque, teoricamente,
O açúcar, se a gente ver, é uma moléculazinha, né? A gente tem o nosso grande órgão, que é o pâncreas, sem me estender muito, mas assim, quando você come um alimento, ele vai lá e libera um monte dessas bolinhas que são açúcar. Aí o pâncreas vai lá, libera a insulina gruda no açúcar, puxa, traz ele para dentro da célula. Essa é a função. Ok. Quando você, por exemplo, come algum alimento com alto índice glicêmico, que na verdade é o quê? Com muito açúcar, é uma bomba que eu te dou. Ou como se eu estivesse te dando uma mesada, em vez de te dar, vamos supor, 1.000 libras direto, assim, ó, tome aqui as 1.000 libras, eu vou te dar 5 libras por dia, né? aos pouquinhos, para o teu organismo saber lidar com isso. Então, alimentos, por exemplo, como açúcar refinado, ou açúcar, ou chocolate que a gente gosta, ou aquele donuts que maravilhoso ali da esquina. A bomba mesmo, né? É uma bomba. E o que acontece? Ele força o teu organismo a produzir muita insulina para pegar o açúcar e trazer para o corpo. E muito desse açúcar, ele fica andando dentro, e se a gente imaginar que a gente está dentro de uma artéria ou dentro de um vaso, ele fica andando. E ele é como se o açúcar ele é tão ruim, porque ele é como se fosse eu com umas unhas gigantes, passando a mão e arranhando. Cada vez que ele vai ali e arranha nas paredes do teu epitélio, que é dentro dos teus vasos sanguíneos, ele deixa o ambiente inflamatório. Além dessa inflamação toda crônica que acontece, se ele sobra no teu organismo, o que o açúcar faz? Aumenta o tal do triglicerídeos, que faz parte da cadeia do colesterol, ou ele vai se depositar e criar células gordurosas, que é o grande depósito de açúcar do corpo. Então a gente tem as duas coisas ruins do açúcar. Por isso que ele impacta bastante. Açúcar em quantidades no corpo é diabetes, porque ele é uma inflamação crônica. E além disso daí a gente também tem aumento de pressão intraocular, que é um dos efeitos da diabetes. Quer dizer, não só a diabetes, mas todas as doenças crônicas é por causa dessa inflamação contínua da exposição do açúcar. É como se o corpo estivesse constantemente inflamado, né? Ou machucado, vamos colocar assim. E outra coisinha que eu vou até falar, que eu acho que isso daí até o público não sabe, uma informaçãozinha boba, mas é bacana. Foi um estudo feito, ele é um estudo bem simplista, pegaram jovens e antes de se alimentar, a gente, por exemplo, juntamos nós três aqui, então, para você eu dei Coca-Cola, dou um copo de Coca-Cola, e para a secretária, vamos supor, ela tomou um copo d'água. E demos um tempo e depois fomos fazer a alimentação. E eu vi como que você se alimentou, que tomou água, e como a secretária que tomou Coca-Cola se alimentou. Todos os pacientes tomaram Coca-Cola, eu estou dando exemplo da Coca-Cola por causa do açúcar. Claro. Eles comeram mais e quem tomou água comeu menos. E você vai falar assim, mas o que aconteceu? Por que isso daí? Por causa da liberação do açúcar que faz a Coca-Cola tem muita concentração de açúcar, e por causa dessa liberação excessiva de insulina para trazer o açúcar para dentro do corpo, ele vai lá e ele catuca uma outra coisa que a gente tem no corpo, que é tal da leptina. Tirando o Medicaid, a leptina ela dá a sensação de saciedade. Sabe quando você vai na churrascaria e fala assim, olha, não quero mais comer. Chega, né? Como é que é? Tranca o boi, né? Tranca o boi, segura o boi. O seguro boi é a leptina que dá esse daí. E por causa da quantidade de açúcar e da quantidade de insulina, o nosso organismo fica insensível à leptina. Então o que acontece? A gente vai consumir mais. E todos os alimentos, por exemplo, se a gente for ali na esquina comer um monte de rosquinha, provavelmente daqui a pouco a gente está com fome também, por causa dessa liberação de insulina que traz muito açúcar para dentro do corpo. E o corpo ele vai querer cada vez mais e mais açúcar. Então, sendo bem simplista, é isso que é todo, assim, sendo simplista, claro, mas o impacto da quantidade de açúcar e açúcar mal. Bom, então agora, depois dessa aula sobre açúcares refinados, que a doutora Carolina passou, ela vai fazer esse meu acompanhamento. Como eu falei antes, como ela falou também antes, isso é tudo muito individualizado. Isso é para pessoa. Cada caso é um caso. Então, como eu já fiz os meus exames de sangue aqui na Medicina Clínica, ela tem aqui os resultados e ela vai fazer esse acompanhamento. Ela vai me orientar para que eu consiga atravessar esse desafio dos 15 dias sem açúcar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá então?
Vamos lá. Então, na verdade, o que a gente começa sempre com o paciente, como você falou, e foi bem torturadinho, com os exames de sangue. Mas esses exames de sangue são bem importantes. Eu não vou ser específica, a gente vai dar uma abordagem geral, mas assim, sempre a gente vê função do fígado, né? Função do rim, são os nossos grandes órgãos. Tudo é metabolizado pelo fígado e tudo é excretado pelo rim. Então, isso é muito importante. E às vezes, se você quiser fazer uma suplementação, o médico nutrólogo mexe muito com suplementação. Então, às vezes, até uma vitamina D pode fazer mais mal do que bem, se você não tiver como que está os níveis hepáticos do seu fígado ou do rim. Mas é um exame bem completo, porque geralmente as pessoas, a gente tem que saber como é que está a tireoide, como é que estão os níveis de vitamina D. Teu perfil de colesterol é importante. Sim. E tem um negocinho bem comum do nosso tempo chamado estresse, né? Esse daí é difícil tirar. Sim. E o médico adora culpar o estresse, mas a gente culpa o estresse. E aqui nesse exame também a gente vê essa parte de cortisol, que é um hormônio que é liberado em situações de estresse, porque ele é um hormônio anti-insulínico, quer dizer, vai deixar ainda aquele açúcar que entra ainda mais ali. Então, assim, o estresse a gente sempre se preocupa por causa desses mediadores, desses hormônios que ele libera. Então, a gente checa a parte de tireoide também. Tem um exame a gente tira a foto das tuas células da imunidade para a gente saber se tem alguma coisa errada com ela ou não. Teu perfil em termos de como é que está a parte de consumo de proteína, se tem albumina, como é que está teu estoque de ferro, porque o organismo, quando ele está inflamado, ele tem a tendência de tirar o ferro circulante do sangue e guardar numa gavetinha chamada ferritina. E isso também inflama o organismo. Certo. Então, como a gente está tentando fazer um plano e usando do pai da medicina, que já falava... o Hipócrates, que fazia do alimento o seu remédio, do remédio o seu alimento, basicamente o nutrólogo é um bruxinho moderno que vai usar da parte da alimentação, não só para a gente tirar o açúcar da sua dieta, mas fazer um plano personalizado para você nesses aspectos que eu falei para você. A gente vê também as células vermelhas, que são as hemácias, o tamanho delas tem deficiência. Se elas hemácias são muito pequenininhas, é falta de ferro. Se elas são muito grandes, é falta de vitamina B12. Então, são vários aspectos que a gente vê, inclusive como é que estão seus níveis propriamente ditos de açúcar no sangue. Perfeito. Então, baseado em tudo isso que você tem as suas particularidades aqui, os seus resultados que a gente discutiu e vai discutir com mais profundidade depois nesse segundo momento, mas só para te dar uma orientação geral. Aí a gente vai para o nosso, e não é temido, é um plano amigo, né? Por favor. É um plano amigo, é um plano verde esperança, pelo né? Pelo menos é verde, né? Não é vermelho, né? Laranja, né? Tá. Não tem uma caveirinha assim, né? Não tem nenhuma caveirinha. E assim, só vou, num geral, só para olhar, eu sou muito flexível em termos do plano. Eu coloco para o paciente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Paciente o médico nutrólogo nunca vai atrás de calorias, e mesmo porque você, tadinho, não colocaria em privação de calorias, porque não é o objetivo principal disso. A gente está sempre tentando entregar qualidade de vida, e a qualidade de vida nunca está com a redução de calorias, e sim nos alimentos que a gente coloca. Maravilha. Então, eu coloquei de segunda a domingo aqui para você, café da manhã, tem lanche, almoço, lanche e janta. Vocês falam, mas a nossa vida é tão corrida, eu não tenho tempo. Não tem problema, porque eu coloco quantidades, mas o paciente, por exemplo, eu só tomo café da manhã e eu só janto, a gente abre em termos do quanto você pode comer. Perfeito. O mais importante aqui, e eu não vou entrar em detalhes falando, mas o médico nutrólogo, ele é egocêntrico. A gente nunca pergunta o que você gosta, por isso que eu coloco várias opções, porque você pode brincar com as opções. Por exemplo, eu gostei só do café da manhã de sábado, então você pode repetir ele várias vezes. Meu grande problema é assim, só para te dar um exemplo bobo aqui, você tem um dos seus lanches da tarde uma laranja com chocolate, 90%. A gente não tira, porque o chocolate 90% ele é muito bom. Aí você vai falar, nossa, mas eu só tenho uma fatia de melão aqui em casa hoje. Se eu fosse a sua nutricionista, eu ia falar, nossa, até melhor um melãozinho aí, mesmo a caloria. Mas caloria para mim é o que menos me importa. Me importa a quantidade de vitamina C que eu estou te dando.
Então, por exemplo, se tem um salmão aqui, não é porque ele tem menos caloria do que uma picanha passadinha na chapa, mas é porque eu estou indo atrás do ômega 3, eu estou indo atrás em termos, a comunidade brasileira vivente aqui no Reino Unido, e eu fui num congresso na Alemanha, eu até brinquei, quando eu abri o congresso, eu falei, dos 1.000 exames que eu pedi, 1.100 vieram com deficiência de vitamina D. Uau, e a gente fez um grande estudo com a comunidade brasileira daqui de deficiência de vitamina D. Então, eu brinco, de cada 10 exames que eu peço, 11 vêm com vitamina D. E como é que eles repõem isso? Existe uma maneira, através do plano, existe o ideal da vida é que a gente não precisasse gastar nosso dinheiro com reposições de vitaminas e nem minerais, nem zinco, nem selênio, nem magnésio, nem nada. Porque, teoricamente, eles teriam que vir todos da alimentação. Certo. Mas a nossa alimentação hoje em dia é muito baseada em ultraprocessada, a gente tem uma alimentação ruim. Então, aí que entra a suplementação. E é a segunda parte de um plano nutrológico que eu falo, que tem mais toda essa partezinha aqui, que é uma parte que a gente trabalha muito com suplementação. Então, assim, já que todo brasileiro tem deficiência de vitamina D, essa eu vou abrir você também, um rapaz bem deficiente em vitamina D. E eu tenho que te dar os parabéns, porque o limiar da vida é um tanto e você conseguiu baixar esse limiar 50%. Então, e a vitamina D, ela é a nossa grande menina dos olhos em medicina atualmente, porque ela é uma vitamina, na verdade ela é um hormônio, ela é chamada de vitamina D, mas ela é um hormônio e ela é metida, ela se mete no teu metabolismo do açúcar, ela se mete se você tem probabilidade de hipertensão, obesidade, alterações de humor. Ela é a famosa enxerida, né? Ela está em tudo que é lugar, ela vai metendo o nariz ali e quer participar. A função básica dela é trazer cálcio para ser colocado no osso e deixar um osso forte. Mas ela foi se descoberto durante os anos com vários estudos científicos que a vitamina D ela também está, como você falou, metida, enxerida em várias coisas, inclusive prevenção de câncer de mama, que já que a gente está no Outubro Rosa, para mulheres. Então, assim, e você ganhou meus parabéns, porque gastou com gosto, né? E como eu falei para você, teoricamente, eu trabalhei com bastante alimentos aqui para você, para a gente repor vitamina D, mas a gente também vai fazer reposição. Vitamina D, eu queria abrir só um parêntese, porque com o Covid tem muito médico e a gente tem essa tendência de ir na internet, daí o médico fala, olha, vitamina D, bom para imunidade. E muita gente, por causa dessa parte do Covid, tomou vitamina D. Até hoje, né? Tem um mito ainda rolando na internet que todo mundo tem que tomar vitamina D e você vê gente na rua, às vezes, pegando e pingando debaixo da língua. Exatamente. Pingando, né? E como a vitamina D, como tudo que é em excesso faz mal. O grande sucesso é o balanço. E eu peguei muita gente aqui que infelizmente chegou a perder função renal por excesso de vitamina D. Porque a vitamina D, uma das funções dela é a absorção de cálcio, e esse cálcio ele fica de tanta monta dentro do teu organismo que ele se deposita e faz pedras no rim. Ou seja, ao invés de melhorar por falta de um acompanhamento, por falta de um profissional para instruir, né, da informação, acaba piorando, né? Acaba criando um problema de saúde. E é isso que eu vou deixar aqui, o grande alerta é isso daí, porque não é uma culpa nossa, de nós brasileiros. Me parece que quando é prescrição, é uma medicação. Mas quando é, por exemplo, suplementos que a gente pode ir sozinho, ou comprar pela internet, ou comprar em lojas de suplemento, parece que não vai fazer mal, mas às vezes faz muito mais mal o uso indevido, e por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer um acompanhamento com um profissional da área de saúde. E você vai ter vários suplementos, tem suplementos para a gente diminuir a nossa compulsãozinha que a gente tem por açúcar. A gente tem que muito manipular a flora intestinal, porque a flora intestinal tem um papel extremamente importante, né? A gente não fala de brincadeira que o intestino é o segundo cérebro. Para mim, ele quase é o primeiro. Porque, por exemplo, se falando de serotonina, que é o hormônio da felicidade, ninguém sabe muito, mas 90% é produzido pelo intestino. É sério? Eu também não sabia, não fazia nem ideia. Eu tenho muito paciente que, por exemplo, sofre de depressão, que hoje também, e ansiedade, que infelizmente depois da pandemia subiu em termos de 60%, quase aqui, pelo menos na minha casuística de consultório.
E são pacientes que às vezes o médico clínico ele passa antidepressivo, ansiolítico, e o paciente ele só sobe dose e ele não consegue melhorar, porque ninguém se preocupa com o intestino dele. Né? Como é que é importante esse acompanhamento, né? Então, Incrível. assim, tudo. E o organismo é uma sinfonia, tudo está linkado. Então, o que eu estou tentando fazer aqui para você, além de substituir, quer dizer, o açúcar refinado, açúcar mesmo, Sim. tem um monte de artifícios aqui, tem fibras, a gente vai trabalhar com mel, a gente vai trabalhar com própolis, que eu falo, com outros tipos de açúcar, mas dos alimentos, mais da frutose também, que é o açúcar vindo da fruta, já diz o nome. Então a gente vai tirar, mas mais obviamente o açúcar refinado, mas te dá também todo o suporte para que teu intestino, e não é funcionamento do intestino, não é o banheiro, mas é a absorção disso daí. É como que você vai aumentar a sua vitamina D, também muito importante, desinflamar o seu corpo, te dar suplementação para a gente diminuir a tua compulsão, que a gente cria uma compulsão por doce. E agora a gente entra nas fases que você falou agora nas próximas semanas. E você, semana que vem, minhas orelhas vão ficar vermelhas, porque a primeira semana sem açúcar é uma semana notadamente de irritação, porque é como se você estivesse tirando uma droga do seu corpo. E a primeira coisa é a irritação. Mas a boa notícia é que da segunda semana e da terceira semana em diante, seu corpo já vai estar acostumado com isso daí. Preparem-se. E assim, sempre a combinação suplementação e alimentação, mas uma alimentação aqui está longe de ser uma dieta, é um plano realmente de tratamento, e eu faço um plano de tratamento mesmo, né? Não só nesse teu desafio, mas, por exemplo, mulheres na menopausa, gente que tem distúrbio de tireoide, hipotireoidismo, uma série de coisas que a gente usa da alimentação ao tratamento. E no seu caso em específico, a gente vai aí nessa linha, porque eu quero você com qualidade de vida. O açúcar, a gente sabe que ele é necessário para a vida, a gente não consegue tirar o açúcar, mas que você tenha uma melhor qualidade em termos do tipo de açúcar que você coloca para dentro do teu corpo, que é super importante. Maravilha! E era essa mesma a perspectiva do desafio, né? Que a gente sabe, como você disse, que é importante ter o açúcar, mas a gente queria fazer isso de uma forma profissional, com acompanhamento de quem sabe o que está fazendo, e mais do que isso, deixar para todo mundo que está assistindo essa importância, como você mencionou do caso da vitamina D, né? Essa necessidade de ter um plano, de ter um mapeamento de cada indivíduo, de cada pessoa, de que não adianta ela fazer, funcionou para minha amiga, vai funcionar para mim. Funcionou para o meu filho, vai funcionar para minha mãe. Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada remédio vai ser administrado de acordo, cada roupa, né, é de um tamanho. Então a gente tem que se adequar também com o tratamento nutricional, nutrólogo, nutricionista, toda essa parte, né? Bom, e agora vocês vão me acompanhar durante as próximas semanas, todo dia, com esse desafio. E vamos ver se eu aguento, né? Como ela falou, é como se eu tivesse em abstinência de alguma droga, né? Alguma coisa que realmente cria esse vício. E eu realmente tenho que confessar para vocês que eu sou bem viciado em açúcar. Vai ser uma jornada, mas vocês acompanham a gente. E, claro, sempre aqui com apoio profissional da doutora Carolina, Medicina Clínica. Ok? Até a próxima. Até. Boa sorte, querido. Obrigado.